Olá, nessa aula vamos estudar as retas e planos e os planos. Então, vamos começar estudando as retas e ainda mais particularmente retas no plano, tá? Então, aqui a gente começa com uma definição. Eu digo que a equação geral de uma reta no plano é da forma ax mais by mais c igual a zero. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que se você substituir o valor de a, b e c por números reais, você obtém uma reta, tá? E você varia esses parâmetros, então você vai ter retas distintas. Um, um meio de lembrar, de entender o porquê que isso aqui é uma reta no plano, é lembrar nas aulas de cálculo 1, quando a gente ia fazer o gráfico da função, por exemplo, dessa função aqui. Lembrar que quando você ia fazer o gráfico dessa função, por exemplo, você sabia que o gráfico dessa função ele tinha a forma seguinte, né? Ele passava pelo ponto, quando x igual a zero, então daria 1 aqui, então ele vai passar pelo 1. Mas depois o desenho dela era simplesmente uma reta que passa por esse ponto. Tudo bem? E onde que esse ângulo aqui, o valor que estava no x, te dava a informação sobre o ângulo que ele fazia com o eixo x. No caso aqui, o ângulo dele era 45 graus. Então, uma reta de ângulo 45 que passa pelo 1, tudo bem? Mas assim, era comum você escrever, em vez de f de x igual a x mais 1, você escrever da forma y igual a x mais 1, né? Então, era comum você fazer essa escrita. Tá? Então, se você só rearranjar os termos, você pode escrever essa mesma equação da forma x menos o y mais 1 igual a zero. Tá? Então, você vê que de fato tem essa cara, né? Porque aqui o a é igual a 1, o b é o menos 1 e o c é igual a 1. Tá? Então, de fato, tem essa... posso descrever essa reta dessa forma aqui, a x mais b, y mais c. Tá? Então, toda reta que você tiver no plano, você pode escrever dessa forma para a, b e c particulares. E, especificamente, se você olhar essa equação aqui, essa equação também te dá uma equação da reta. Tá? Então, todas as retas do plano, você pode escrever como uma expressão dessa forma, onde a, b e c são os elementos que você tem que encontrar, tá? Para determinar a reta. Tudo bem? Então, a importância aqui é que os termos x e y daqui são lineares, tudo bem? Então, o expoente aqui do x é x elevado a 1, expoente do y é y elevado a 1, tudo bem? Então, são ambos lineares em x e y. Tá? Então, só para deixar claro, então a equação geral de uma reta no plano é dada dessa forma. Tudo bem. Mas como que eu faço para determinar essa equação, dado que eu tenho a reta, né? Que é o que vamos ver agora. Suponha então que você tem dois pontos, né? O P1 e o P2, distintos. Então, primeiro, dá dois pontos distintos na reta, no plano, você determina uma única reta, tá? Então, já que eu dei o ponto P1, P2 e vamos supor que eles são distintos, então eu já tenho uma reta no plano, tudo bem? Legal. Como é que a gente determina aquela equação geral da reta para essa reta em particular? A gente pode fazer assim. Então, P1 de coordenadas x1 e y está na reta, o P2 de coordenadas x2 e y2 também está na reta, tudo bem? Aí você quer determinar a equação geral da reta. Você pensa assim, bom, P1 está lá, P2 também está na reta. XY, vamos pensar que é um outro ponto que você queira que esteja na reta. Então, XY vai ser a coordenada genérica, tudo bem? De um ponto que também está nessa reta. E aí, o que você pensa? Bom, o P1 de coordenadas x1 e y está na reta. Eu sei que a equação geral da reta ali é... Eu sei que a equação geral da reta é ax mais by mais c igual a zero. Tá? Então, o que eu tô querendo, que a gente quer fazer agora é encontrar o A, B e C, que satisfaçam a propriedade que o ponto P1 e o ponto P2 também estejam nessa reta, tudo bem?
Então, primeiramente, você quer encontrar o ABC, você supõe, então, que a equação da reta é assim, que é a equação geral, e você olha, pô, o ponto P1, ele está nessa reta. Então, se você colocar as coordenadas x1 e y1 no lugar de x e y, tem que ser igual a zero. Ou seja, o A multiplicado por x1 mais o B multiplicado por y1 mais o C tem que ser igual a zero, né? Porque, por hipótese, está pensando que o P1 vai pertencer a essa reta. Da mesma forma, o ponto P2 também pertence à reta. Então, as coordenadas dele, o A mais A multiplicado por x2 mais B multiplicado por y2 mais C também tem que ser igual a zero. Tudo bem? E aí, por final, esse ponto xy, que é um ponto genérico, é um ponto que você quer que esteja na reta também, tá? Mas ele é um ponto genérico. Mas, em particular, aquela equação tem que valer. Então, AX mais BY mais C tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, por que a gente fez isso? Porque agora a gente tem se você olhar aqui, a gente tem um sistema, né, linear de 3 incógnitas e 3 equações, tá? E quem são as incógnitas? As incógnitas são os elementos que a gente quer achar, o A, B e o C. Tudo bem? Então, um sistema linear, onde que agora as variáveis são as variáveis A, B e C, tudo bem? Porque o x1, y1, x2, y2 e o xy, você está supondo que são números, valores dados, tá? Legal. Uma observação, né, de sistemas lineares. Tá vendo que essas equações são tudo iguais a zeros, né? Quando você tem um sistema linear que aqui nesse lado aqui são sempre iguais a zero, você fala que é um sistema homogêneo. E por que sistema homogêneo é interessante? Porque se você olhar o sistema homogêneo, uma solução para ela é simplesmente fazer o A igual a zero, B igual a zero, C igual a zero. Tá? Se você olhar as equações, se você tiver o A igual a zero, o B igual a zero, o C igual a zero, então a primeira equação dá zero multiplicado por alguma coisa dá zero, o B como que é zero, zero vezes y dá zero, e o C é zero e dá zero. Em todas as equações, se você colocar A igual a B igual a C igual a zero, ele é uma solução, tá? Então 0, 0, 0, o A, B e C sendo 0, 0, 0, é uma solução, tá? Isso para a equação da reta é ruim, tudo bem? Se você fizer o A, B e C igual a 0, 0, 0, você não tem equação da reta, na verdade, tá? Porque eu não escrevi mais uma hipótese para a equação da reta que o A e o B tem que ser diferentes de zero, tudo bem? O A e B tem que ser diferente de zero para você, de fato, ter uma reta, tá? Então, nesse sistema que a gente chegou, o 0, 0, 0 é uma solução. E aí lembrar, então, de sistemas lineares. Como a gente já tem uma solução, que é o 0, 0, 0, a gente queria obter uma outra solução que não fosse o 0, 0, 0. Então, só lembrar, o que tipo de sistema que a gente quer? Então, a gente não pode ter um sistema que é compatível e determinado. Porque se o sistema é compatível e determinado, eu já tenho a solução 0, 0, 0. Como o sistema é compatível e determinado, a solução é única. Então, 0, 0, 0 é a única solução que a gente possa ter. Isso é ruim, tudo bem? Então, a gente quer um sistema que seja compatível, né? Que tenha soluções, mas que seja indeterminado, tá? Ou seja, que tenha mais do que uma solução, tudo bem? Para a gente ter uma chance de obter um valor de ABC que seja diferente de 0, 0, 0. Tá? E aí, lembrar, por exemplo, da aula de Cramer, que para a gente ter esse tipo de ter um sistema compatível e indeterminado, se você pensar aqui na matriz dos coeficientes, o que tem que acontecer com a matriz dos coeficientes? A matriz dos coeficientes, que é essa matriz aqui, né? A matriz dos coeficientes, então é x1, x2, x, y1, y2, y, e aqui é tudo 1, 1, 1. Essa matriz tem que ter o determinante nulo, tudo bem? Então, se você quer que o sistema seja determinado e que o sistema seja compatível e indeterminado, você tem que ter que esse determinante dessa matriz tem que ser igual a zero, tudo bem? Tá? Porque é só uma revisãozinha de Cramer, né? Lembra que no sistema de Cramer você podia escrever, então, a matriz A, tá? Essa aqui é a matriz A. Você pode escrever A multiplicado por aquela matriz de vetores que são as variáveis, A, B, C, tá? Você pode escrever esse sistema assim, igual, no caso aqui, igual a zero, né? O vetor 0, 0, 0, tudo bem? Se esse cara aqui, o A, tem um determinante diferente de zero, então ele é inversível. Se ele é inversível,
no sistema de Kramer, como é que você sabe, como que você obtinha a solução do sistema? Então, a solução do sistema A, B e C seria igual à inversa de A multiplicado por, no caso aqui, o zero, né? Que daria zero. Então, você teria uma solução, mas essa solução seria a solução única em que o A, B e C é igual a zero. Tá? Então, a gente não quer isso. Então, por isso que a gente determina que o A não pode ser inversível, né? O modo de você garantir que a A não seja não inversível é que o determinante dela seja igual a zero. Bem? Então, para determinar a reta, basta que esse determinante que você monta... Então, as primeiras linhas são 2 pontos, né? x1, y1, x2, y2, e o ponto genérico que você quer que pertença à reta, xy. Esse determinante dessa matriz tem que ser igual a zero, tá? Vamos olhar um exemplo, que um exemplo vai ficar bem claro do que a gente quer. Então, um exemplo, né? Determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos 1, 2 e pelo ponto 0, 1, tá? E aí, como é que a gente faz para determinar a equação geral? Então, lembra, o determinante da matriz. Como é que você construía aquela matriz mesmo? Você colocava nas primeiras linhas as coordenadas dos pontos. Então, o primeiro ponto é o 1, 2, tudo bem? E aqui no final é sempre 1. Sempre 1, tá? Segundo, é a coordenada do ponto 2, coordenada é o 0. A segunda coordenada é o 1. E o terceiro aqui, essa terceira coluna é sempre 1, tá? Sempre 1. E no final você colocava o ponto genérico que você quer, né? Então o ponto genérico era da forma x. Opa. Desculpa. Ixi. Tá, vamos lá. Então o ponto genérico é da forma x, y. E na terceira coluna é sempre 1, tá? Sempre 1, sempre 1. Tá. Tudo bem? Então o que acontece? Você quer que esse determinante aqui seja igual a zero. Tá bom? Então, para achar a equação agora da reta, é só você resolver esse determinante, tá? Então, esse determinante aqui é igual a... Então, você resolve esse determinante de qualquer forma que você achar mais conveniente, né? Por cofatores, ou você pode fazer aquela regrinha de multiplicar a diagonal desse sentido como positivo e do outro como negativo. Ou você pode fazer por cofatores, né? Mas aqui é só desenvolver determinante. Eu vou desenvolver o determinante em relação a essa última linha aqui, tá? Então vai ficar x vezes, aqui é a linha 3, coluna 1, então é negativo, né? Menos x multiplicado pelo determinante de 2, 1, 1, 1, mais aqui, agora é mais y, né? Multiplicado pelo determinante... desculpa, aqui é positivo, na verdade. Que lembra, né? Aqui, como é que você vai saber o sinal? Era menos 1 elevado a i mais j. O i é 3 e o j é 1. Então, 1 mais 3 dá 4. Menos 1 elevado a 4 dá 1, tá? Então, aqui x é positivo. O y, não, o y é negativo. Porque a coordenada do y é a coordenada 3, 2, né? 3 mais 2 dá 5. Menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Então, o y vai ficar 1, 0, 1, 1. Aí a última coordenada é o 1, né? 1 multiplicado pelo determinante. Ele é o 3, 3, né? 3 mais 3 dá 6, menos 1 elevado a 6 é positivo. Calma, 1, 2, 0, 1. Tá? Então isso aqui vai dar 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 dá 1. Então aqui vai ficar só x. Aqui no y dá 1 vezes 1. 1 vezes 1, menos 0. Tá? Menos y. E, por final, 1 vezes 1 dá 1, mais 1. Tudo bem?
Tá, então essa parte aqui é o determinante. Tá? Então você quer que esse determinante seja igual a zero. Tudo bem? Então pronto. Qual que é a equação da reta? A equação da reta é essa aqui. Tudo bem? Tá legal? Então o que que, né, essa é a equação da reta, então o que que na verdade a gente fez? A gente determinou, opa. Então determinamos, então, é a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero, onde o a é igual a 1, o b é o menos 1 e o c é igual a 1. Tá? Tudo bem? Mas o que está no retângulo vermelho é a equação geral dessa reta, tudo bem? Da reta que passa pelo ponto 1, 2 e 0, 1, tudo bem? Então, para você encontrar outro ponto que pertence à reta, basta você encontrar um x e um valor de x e y que satisfaça essa equação, tá? Espero que tenha ficado bem claro. Legal. Então, achar as equações no plano é de forma bem fácil. Uma outra maneira, que é uma maneira que vai servir também para o R3, é assim. Que tanto no R2 quanto no R3, né? Você pode determinar uma equação, uma reta, você pode caracterizar uma reta com um ponto, aí vou colocar, basta um ponto que essa reta pertença, ou basta um ponto dessa reta e uma direção, tudo bem? E uma direção que eu posso dar no sentido de dar um vetor, indicando a direção da reta, tá? Só para ficar claro, né? Porque assim, né? Você tem lá, por exemplo, no plano, né? Para não ficar fácil de ver. Opa. Então, no plano, né? Se você dá uma reta qualquer lá para vocês, qualquer reta, tá? Então, eu vou desenhar aqui um pedaço de reta, sei lá, assim. Tá? Então, você tem uma reta. Aí, não sei se vocês vão concordar comigo, que para determinar essa reta, por exemplo, basta eu pegar um ponto em que ela pertença. Por exemplo, esse. Opa. Basta pegar um ponto dela. E, além disso, eu dar para você uma direção. Tudo bem? Né? E por que isso é, de certa forma, dado um ponto e esse vetor que eu coloquei em vermelho aqui é o suficiente, né? Para determinar a reta? Porque é o seguinte, qualquer outro ponto que você pegar agora da reta, sei lá, vamos supor que a gente vai pegar esse ponto aqui. Opa. Vamos supor que a gente vai pegar esse ponto, tirar esse ponto aqui. Pegamos esse ponto aqui, ó. Tá? Dado o ponto, esse ponto vermelhinho que tá aqui, deixa eu só trocar de cor dele para vai ficar melhor. Sei lá, verde. Não sei se dá para aparecer. É verde sim. Então, dado o pontinho verde e eu tenho esse vetor, eu estou dizendo que basta então um ponto e esse vetor que dá a direção, né? Você vê que dá a direção da nossa reta, é o suficiente para determinar a reta. Por quê? Porque vamos pensar assim, ó. Dado que você dá um outro ponto qualquer, dando um ponto, tipo esse ponto azul que está na reta, como é que você determina esse pontinho azul aqui em função desse ponto vermelho e dessa flechinha vermelha? Basta assim, tipo, geometricamente falando, basta você fazer o seguinte, ó. Basta você pegar e levar a retinha. Opa. Basta pegar o vetor V
e fazer o quê? Multiplicar por um lambda. O que esse lambda vai fazer? Vai só aumentar ou diminuir o tamanho dessa reta. Ele não vai mudar a direção. Lembra? Você lembra quando a gente está falando de operação de vetores, quando você pega um lambda e multiplica pelo vetor, um escalar multiplicado por um vetor, ele só vai o quê? Alterar o comprimento do vetor, talvez o sentido, ele pode ir para o outro lado, mas a direção, essa direção ele não vai mudar, tudo bem? Então, olha aqui, basta você, por exemplo, agora você pegar o ponto verde, pegar esse vetor, você multiplica esse vetor por um certo escalar e você consegue fazer com que a ponta do vetor vai chegar nesse pontinho azul. Tudo bem? Tá? Da mesma forma, se você, na verdade, tivesse pegado um ponto daqui, aí você pegaria o vetor e aqui não vai dar. Aqui acabei virando. Aqui acabei estragando. Mas basta você pegar esse vetor aqui e multiplicar por menos alguma coisa. Quando você multiplica por menos, o sentido ficou oposto e multiplica por um certo escalar negativo, de tal forma que você vai conseguir chegar, vai fazer com que esse vetor vermelho vai chegar aqui, a ponta final do vetor vermelho vai chegar no pontinho azul. Tudo bem? Então, assim, essa é a ideia intuitiva do porquê que um ponto e um vetor é o suficiente para determinar uma reta. Tudo bem? Né? Então, é isso que eu estou falando. Então, basta um ponto da reta e um vetor, e é importante que esse vetor indicando a direção da reta, tudo bem? Tá? E como é que eu ficaria, então, qualquer outro ponto? Lembra? Então, esse aqui era o nosso pontinho verde, que estava lá no desenho. Esse vetor U aqui é o vetor que a gente tinha desenhado em vermelho lá. E o que está escrito é justamente isso, né? Então, se aqui fosse aquele pontinho azul, basta você pegar o ponto inicial lá, né? O pontinho verde, e multiplicar por um determinado t, tá? Esse t vai pertencer aos reais. Você sempre encontra um t. Ok, esse t multiplicado pelo vetor u, então vai fazer aquele efeito. Ele vai aumentar ou vai diminuir o vetor u, só que ele não vai mudar a direção. Então ele só vai ficar, o vetor u só vai ficar aumentando, diminuindo na direção da reta. Ou você pode inverter ele também, mas esse efeito, né? Quando você multiplica pelo o t, ele aumenta e diminui de tal forma que quando ele aumenta e diminui, aí lá no ponto final do vetor u, tu no caso, é onde vai estar o seu ponto da sua reta, tudo bem? Então todos os pontos da reta podem ser determinados dessa maneira, tá? Então a gente consegue escrever um outro tipo de equação, né? Que eu estou chamando aqui de equação vetorial dessa forma. Então todo ponto x, y, z que está na reta, eu sempre consigo escrever como x0, y0, z0, que é um ponto, aquele pontinho dado, qualquer ponto da reta, mais um t, que é um número real, multiplicado pelo vetor u, tudo bem? Então esse é um outro jeito de você escrever uma equação da reta. Né? Além disso, a gente pode escrever o que é chamado de equações paramétricas, tá? Porque é uma dedução do que está em cima aí, do que está aqui. Porque se você supõe que o vetor u tem coordenadas t1, t2, t3, então é só você aqui fazer a comparação de vetores, né, coordenada a coordenada, que você pode escrever, então, o x vai ser o x0, né, que é o primeiro, mais t vezes o 1, tudo bem? x0 mais t vezes o 1, y é igual a y0 mais t vezes o 2, e o z vai ser o z0 mais t vezes o 3, tá bom? Então, dado que você tem um ponto inicial x0, y0, z0, e dado que você tem a direção da reta, dado pelo vetor u, de coordenadas o 1, o 2 e o 3, para você obter um ponto, basta você atribuir um valor de t, tá? Então, você atribui um valor de t, aí é o mesmo t para x, y, z, então esse ponto x, y, z é um ponto da sua reta. Legal? E essas aqui são chamadas de equações paramétricas, tá? Vamos fazer um exemplo, né? Obter as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto 156. Então, 156 é o ponto dado, que é da reta, e é paralela ao vetor 62 menos 3.
Aqui lembrar o seguinte, né? Aquele vetor U, o papel do vetor U é simplesmente me dar uma direção, tudo bem? Dá uma direção. Se você já sabe que a reta é paralela a um dado vetor, quando você diz que é paralela, então já está implícito que isso tem a mesma direção, tudo bem? Então, a reta ser paralela a um vetor é a mesma coisa que dizer que a reta e esse vetor têm a mesma direção, tudo bem? Então, a gente pode pegar esse vetor, o que está escrito aí, U, como o vetor U que a gente usa nas nossas equações paramétricas. Por quê? Porque eu estou dizendo que a reta ela é paralela ao vetor U. Paralela é sempre, se pensa em paralela, é sempre no sentido de ter a mesma direção. Tudo bem? Então aí fica fácil, né? Como é que fica, por exemplo, a equação vetorial, né? A equação vetorial fica assim, ó, um ponto qualquer dessa reta. Deixa eu. Então, um ponto qualquer dessa reta, um ponto qualquer tá no plano, no caso, né? Então é x, y, z, né? É igual ao ponto. Qual que é o ponto? Um ponto que foi dado o ponto 1, 5, 6. 1, 5, 6. Mais t vezes u. T vezes u. Que é u? 6, 2 e menos 3. Tudo bem? Tá legal? Como é que você faz para escrever equações paramétricas? É só você olhar cada uma das coordenadas. As coordenadas, primeira coordenada, segunda coordenada e terceira coordenada. Dessa igualdade vetorial, né? Então, equações paramétricas. Paramétricas. Então, x vai ser igual a quem? Vai ser, ó, primeira coordenada 1, mais t vezes 6, né? Ou seja, 6t. Quem é o y? Então, y vai ser segunda coordenada 5, mais t vezes 2, né? Ou 2t. Quem é a coordenada z? A coordenada z vai ser 6, última coordenada aqui desse vetor, mais t vezes menos 3. Então, vai dar menos 3t. Tudo bem? Tá. Então, essa aqui são as equações paramétricas. Tá legal? Então, todo ponto x, y, z que pertence à reta tem que satisfazer essas equações aqui, tá? Um modo de você ver, por exemplo, aí tá, tem essas equações. Aí eu posso perguntar assim, né? Posso perguntar esse ponto aqui, ó. Vamos chamar. Sei lá, um ponto 0, 1, 1. Esse ponto 0, 1. Esse ponto pertence a essa reta? Tá? Então, é uma pergunta simples, né? Esse ponto 0, 1, ele vai pertencer a essa reta? Aí como que vocês poderiam responder isso, né? Acho que existem várias maneiras, mas como a gente tem as equações paramétricas, fica muito fácil. Porque assim, então a gente está perguntando se esse ponto 0, 1 pertence à reta ou não. Se ele pertencer, então o que acontece? Você tem que satisfazer essas equações paramétricas, tá? O que você está falando? Então, 1 mais 6 para algum t lá, isso aqui vai ter que ser igual a 0. É coordenada x.
E agora, embaixo, para o mesmo t, então 5 mais 2t, isso aqui vai ter que ser igual à segunda coordenada, que é 1. E, além disso, a última coordenada, que é 6 menos 3t, isso aqui tem que ser igual a 1, tudo bem? Então, para esse ponto 0, 1 satisfazer, estar nessa nossa reta, você tem que contar um t que satisfaça simultaneamente as três equações. Tá? Só que aí você pode argumentar, por exemplo, aqui, ó, daqui você vai ter que o t tem que ser igual a... Ah, não tá fácil. Bom, enfim, você pode fazer em qualquer ordem, né? Pensei que a última estaria mais fácil, mas... Ó, a primeira vai dizer o quê? Vai dizer que o t tem que ser igual a menos 1/6, né? Tudo bem? T tem que ser igual a menos 1/6. Para 1 mais 6t ser igual a 0, então o t tem que ser igual a menos 1/6. Só que aí na segunda você já vai ver que o t tem que ser o quê? T tem que ser... menos 2, né? T tem que ser igual a menos 2. Tudo bem? Ó, aqui já deu problema, né? T tem que ser igual a menos 1/6 e também T tem que ser igual a menos 2. Tudo bem? Aqui já dá um problema. Não pode ser, né? T tinha que ser sempre ser o mesmo. Mas na primeira a gente já concluiu que o T tem que ser igual a menos 1/6 e o T tem que ser igual a menos 2. Logo, esse ponto que a gente pegou aqui, ó, aleatório, não pertence à reta. Tá? É só um modo de vocês descobrirem que, dado um ponto, esse ponto pertence ou não à reta, tá? Aqui um outro problema. Então, a encontrar as equações paramétricas da reta que passa pelos pontos 1, 0, 3 e 3 menos 2 e 0. Qual que é o problema aqui? O problema aqui, eu dei um ponto para vocês que a reta que pertence à reta, na verdade são 2 pontos, mas eu não dei a direção, né? Eu não dei nenhum vetor U, eu não falei que era paralelo a nada, então, em teoria, eu não estou dando a direção. Só que, dado que você deu 2 pontos da reta, né? Dado que você deu a direção, deu 2 pontos ali na reta, se você pensar no plano é mais fácil, né? Mas isso aqui vai valer para R3 também. Dado que você deu 2 pontos, qual que é a direção da nossa reta? Então a reta tem que passar nesses 2 pontos, né? Em particular, se você pegar o vetor que começa num dos pontos e vai até o último, ou o outro, o que esse vetor vai estar dando para você? Vai estar dando a direção. Entenderam? Então, dado que você deu 2 pontos do plano lá, aí você fala que você quer a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Como você tem esses 2 pontos, bom, o segmento de reta orientada que vai de um ponto para o outro, não importa se está pegando um ou outro, tanto faz, mas o segmento de reta que vai de um e vai para o outro, vai dar um vetorzinho, né? Representação de um vetor, e a direção desse vetor é a direção da reta, tudo bem? Tá legal? Então, esse vetor que vai de um ponto até o outro te dá a direção, te dá um vetor, e esse vetor tem a direção paralela à sua reta, tudo bem? Ficou claro isso? Porque, ó, só deixa eu explicar de novo. Então, dá 2 pontos lá, é o que está escrito aí. Então, você vai ter uma reta que passa neles, né? Opa. Ixi. Tá, aqui não ficou bem... Tá, deixa eu só mexer esse ponto aqui. Dado 2 pontos, você tem uma reta que passa neles lá, tudo bem? Só que como é que você faz para determinar a direção? Basta você pegar, por exemplo, o vetor que sai de um dos pontos e chega no outro. Aí você, até olhando aqui, ó, graficamente no desenho, você vê que esse azulzinho vai ter a mesma direção da reta, tudo bem? Então a gente pode usar esse vetor azul
como sendo um vetor dando a direção da reta. Legal? E como a gente determina esse vetor U aqui? Ó? Então, eu suponho que esse primeiro aqui, esse vermelho é 1, 0, 3, e o de cima é o 3, menos 2, 0. Como é que eu faço para saber o vetor que vai desse ponto aqui para esse ponto? Basta eu fazer a diferença das coordenadas, né? Basta eu pegar... Então, eu vou chamar esse vetor aqui de U. Então, quem é o U? Suponho que esse aqui é o P1, e esse aqui é o P2. Tá? Então, suponho, então, esse é o P1 e esse é o P2. Para eu saber as coordenadas desse vetor U, basta fazer as coordenadas do P2, as coordenadas do P2, que é o ponto final, menos as coordenadas do P1, que é o ponto inicial. Tudo bem? Ou seja, vai dar 3 menos 2 e 0, menos coordenada do ponto inicial P1. 1, 0 e 3. Tudo bem? Então, no final vai dar 3 menos 1, 2, menos 2 menos 0, menos 2, e 0 menos 3, menos 3. Legal? Então, esse vetor U é o vetor U que dá a direção da nossa reta. Legal, então agora a gente tem a direção da nossa reta dada pelo vetor U, e a gente tem, na verdade a gente tem dois pontos, P1 e P2, tudo bem? Você pode escolher qualquer um para fazer a equação da reta. Tá? Então, a equação da reta, a equação vetorial, né? A equação vetorial vai ser, então, ponto genérico x, y, z, vai ser igual um ponto da reta, escolhe qualquer um, tanto faz o P1 ou o P2, tá? Tanto faz, aqui não tem importância. Então, você escolhe, por exemplo, vamos escolher, por exemplo, o P1, tá? Então, vai ficar 1, 0, 3, mais t vezes o vetor U. O vetor U é 2, menos 2 e menos 3. Deixa eu só dar uma salvada aqui. Tá. Tudo bem? Então é isso. Essa é a equação vetorial. Quais são as equações paramétricas? Se você quiser as equações paramétricas. Então, é só você abrir, né? O coordenada é coordenada. Então, x vai ser igual a 1 mais t vezes 2. O y vai ser 0 mais t vezes menos 2. Então, dá menos 2t. O z vai ser o 3, né, que está aqui na última coordenada, mais t vezes menos 3. Então, vai dar menos 3t. Legal? Então, pronto, né? Aí a gente obteve as equações paramétricas. Assim. Tá. Bom, a gente viu que tem uma expressão na equação da forma vetorial. A gente viu que tem a equação da forma paramétrica. E só tem uma outra forma, que é a equação... Uma outra forma que vamos ver, né? Que é a equação em forma simétrica, né? O que é a equação em forma simétrica? Fica fácil de ver nos exemplos. Então, a gente viu que a equação das formas paramétricas é assim, x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2t, por exemplo, e z igual a 3 menos 3t, né? Tudo bem? E eu disse, como a gente já até fez um exemplo, que para você determinar um ponto, você basta atribuir um t, um valor de t para cada um dessas variáveis, você atribui o mesmo valor de t para cada uma dessas equações, você obtém um x, y, z, que é um ponto da sua reta. A equação em forma simétrica, como a gente escreve ela, é isolando o t, na verdade. Tá? Então, se você isolar o t aqui,
Se você pensa no t agora como uma variável, você pode escrever assim. Você pode escrever o t é igual a x menos 1 sobre 2, tá? Então, é x menos 1 sobre 2. Aqui embaixo, você vai ter o t como o quê? O t vai ser simplesmente menos y sobre 2. Tudo bem? E aqui na última equação, você vai ter que o t é igual a... Vai ser o z menos 3 dividido por menos 3. Eu vou colocar um sinal de menos aqui. Tá? Tudo bem? Então aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais, na verdade. Tudo bem? Então você só resolveu para t. Como é que é a fórmula das equações simétricas, tá? Como que é uma equação simétrica? Tá vendo que esse t, então, lembra como que eu disse, se o x, y, z é um ponto da reta, esse t que você vai encontrar aqui é o mesmo t que está aqui embaixo, que é o mesmo que está aqui embaixo. Se eles são todos iguais, esses t são todos iguais, então o que está aqui do lado na direita da igualdade também tem que ser tudo igual. Então você pode escrever assim, ó. Então x menos 1 sobre 2, que é o da primeira igualdade, vai ser igual ao menos y sobre 2, que também vai ter que ser igual ao menos z mais 3 sobre 2. Tudo bem? Ou sobre 3. Tá? Isso aqui são as equações chamadas de equações simétricas. Né? O formato dela está em formato de equações simétricas. Tudo bem? Tá? Então, essa é a última parte que eu digo que são equações em forma simétrica. Né? Então, se você tiver no caso genérico, né? Então você tem um x, y, z é igual a x0, y0, z0, mais t, o 0, v0, z0, tá? Então, você vai ter então as equações, essa aqui é equações da forma vetorial. Então, x é o x0 mais t, o 0. O y é igual y0 mais t, v0. Eu tô colocando v, acho que não vai ficar bom, não. Vamos fazer... Desculpa. Aqui vamos fazer as coordenadas do vetor como o 1, o 2 e o 3. Melhor. O 1, o 2 e o 3. Então aqui é t o 1, t o 2 e z é igual a y0 mais t o 1, o 2 e o 3. Tá? Então você vai ter que as equações simétricas ficam da forma x menos x0, né? Sobre o 1 vai ser igual a y menos y0 sobre o 2, que é igual a z, z menos... Aqui eu estou confundindo as coisas, aqui é z0. Z menos z0 sobre o 3. Essas são as equações simétricas. Então esse é basicamente o conteúdo sobre retas.